Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Damares e estarei hoje com vocês para a nossa aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é tabela de dupla entrada. Só que antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos relembrar um pouquinho a aula da semana passada. Então, semana passada nós estudamos sobre probabilidade, isso mesmo. Além disso, aprendemos que os eventos podem ser pouco provável, provável, muito provável ou improváveis. Isso mesmo. Então, semana passada, a partir do sorteio das bolinhas coloridas, nós podemos vivenciar esses eventos, tá? Vamos continuar então. Hoje, nós vamos estudar sobre tabela, isso mesmo. Nós vamos entender um pouquinho sobre a tabela simples e, especificamente, sobre a tabela de dupla entrada. Nós vamos ampliar um pouco o nosso conhecimento a respeito da tabela de dupla entrada, tá? Então, vamos lá. Você já ouviu falar em uma tabela? E aí? No dia a dia de vocês, na vivência de vocês que vocês têm em casa ou no contexto escolar, vocês já viram uma tabela? Sabe o que é uma tabela e para que ela serve? Onde podemos encontrar uma tabela? Em que lugares? Vamos entender isso melhor no próximo slide. Aqui nós temos, então, uma tabela com o título refrigerantes, isso mesmo. Vamos observar atentamente. Nós temos aqui, então, diferentes tipos de refrigerantes e aqui na segunda coluna nós temos os valores desse refrigerante. Onde será que nós poderíamos encontrar uma tabela como essa? Poderíamos encontrar, por exemplo, em uma lanchonete, em um restaurante, em um barzinho. Agora, observando então a segunda tabela, nós temos aqui então uma tabela que fala sobre o tempo de trabalho para pagar impostos. O que é isso? Onde essa tabela então ela está presente? O que é isso? Um jornal, isso mesmo. Nós podemos então encontrar essa tabela em um jornal. Agora, vamos analisar a terceira tabela. Veja bem, campeonato francês. Nós temos aqui então vários times, né, de futebol e a sua pontuação. Onde que poderíamos então encontrar essa tabela? Poderíamos encontrar em programas de esporte ou revistas voltadas, né, para o futebol, tá bom? Vamos continuar agora. A tabela é uma representação em linhas e coluna das informações pesquisadas. Veja bem, pessoal, nós temos aqui então na horizontal, ó, olha a posição das setinhas. Na horizontal, nós temos então as linhas, isso mesmo. Agora, observando na vertical, veja bem, ó, vertical, nós temos então as colunas, certo? Continuando. Onde nós devemos então inserir as informações da tabela? Nós devemos inserir sempre na primeira linha e na primeira coluna, isso mesmo. Cada quadrinho desse da tabela nós chamamos de célula, tá? Agora, nós temos também na tabela o título. E para que serve o título? O título ele tem a função de informar o conteúdo que será tratado no corpo da tabela. Mas, além disso, nós temos também a fonte. Isso mesmo, a própria palavra já diz. Fonte, ou seja, de onde essas informações foram extraídas, tá bom? Vamos continuar. A função da tabela é organizar os dados, ou seja, as informações, para que fique fácil de entendermos o assunto que estamos pesquisando ou registrando. Isso mesmo, pessoal, a gente usa então esse instrumento chamado tabela para a gente poder organizar os dados e as informações que coletamos. Tá bom? Agora, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a tabela simples e diferenciar a tabela simples da tabela de dupla entrada. Temos aqui então esta tabela, título, brincadeiras favoritas. Veja bem, olha aqui, nós temos uma coluna e duas colunas. Isso mesmo, ó, uma, duas. Então, a tabela simples, ela tem apenas duas colunas. Isso mesmo, apenas duas. Agora, veja bem,
Nós temos agora a tabela de dupla entrada. Vamos diferenciar, ó, uma coluna, duas colunas e aqui 3 colunas. Perceberam? Tabela simples, apenas 2 colunas. Tabela de dupla entrada, 3 colunas. Mas também lembrando que a tabela de dupla entrada, ela pode ter 3 ou mais colunas, tá? Você sabia que a tabela de dupla entrada é utilizada para mostrar 2 ou mais dados e deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente para que as linhas e as colunas sejam relacionadas? Isso mesmo, pessoal. Quando formos ler, entender e interpretar a tabela de dupla entrada, nós precisamos analisar tanto a coluna como a linha ao mesmo tempo, tá bom? E pode ser utilizada para registrar os pontos de um jogo, uma brincadeira, um sorteio, como essa que acabamos de ver, como aquela que nós registramos a pontuação das bolinhas coloridas na aula passada, tá? Agora que já fizemos algumas descobertas, vamos ler e analisar a tabela de dupla entrada, construída na aula da semana passada, durante o sorteio das bolinhas coloridas, que foi exatamente essa tabela que vocês estão vendo aqui. Agora, nós vamos focar o nosso olhar aqui também, nesta mesma tabela, tá bom? Então, vamos lá. Leitura e análise da tabela. O que aconteceu com os pontos de Cidinha e Damares no primeiro sorteio? Observando aqui, então, nós temos que analisar a coluna da Cidinha, mas também temos que analisar a coluna da Damares. Durante qual sorteio? O primeiro sorteio. Olha aqui, primeiro sorteio, a pontuação da Cidinha e da Damares. Olhando aqui, nós podemos perceber que ambas tiraram o quê? A mesma pontuação. Olha aqui, um ponto e um ponto. As duas obtiveram a mesma pontuação. Continuando. Quantos pontos Damares fez no quarto sorteio? Damares, então olha lá. Nós temos que analisar a coluna da Damares e a linha do quarto sorteio. Olha então, ó, quarto sorteio e Damares, a coluna da Damares. Lembram que a Pro explicou para vocês? Temos que analisar a coluna e também a linha simultaneamente. Então veja bem, quantos pontos a Damares fez no quarto sorteio? 5 pontos. Isso mesmo, a Damares então fez 5 pontinhos no quarto sorteio. Quantos pontos Cidinha fez ao total? E a Damares? Vamos observar aqui então, ó, coluna da Cidinha. Ela fez então no primeiro sorteio 1 ponto, no segundo 1 ponto, no terceiro 1 ponto e no quarto 1 ponto. Ao total, quantos pontos ela fez? Vamos somar? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Isso mesmo. Ela fez, portanto, 4 pontos. Agora, nós vamos analisar a pontuação da Damares. Isso mesmo. Então, ela fez no primeiro sorteio 1 ponto, no segundo 1 ponto, no terceiro 1 e no quarto sorteio 5 pontos. Então, vamos somar? 5 mais 1, 6 mais 1, 7, mais 1, 8 pontos. Isso mesmo. Então, ficou como? Cidinha, ao total, 4 pontos. Damares, 8 pontos. Isso mesmo. Agora, quantos pontos Damares fez a mais do que Cidinha? Veja bem, olha a pergunta. A mais está fazendo uma comparação entre a quantidade de pontos que a Cidinha fez e a Damares. Então, vamos observar aqui. Olha aqui. A Cidinha fez 4 pontos ao total e a Damares 8 pontos. Se nós estamos fazendo uma comparação, dá a ideia de quê? Subtração, isso mesmo. Então, 8 menos 4 é igual a quanto? É igual a 4, pessoal, isso mesmo. Vamos continuar então. A tabela pode ser utilizada para organizar os dados coletados em uma pesquisa.
Então, até aqui, nós vimos lá a tabela para registrar, né, a pontuação de um jogo, de uma brincadeira ou de um sorteio. Agora, nós vamos ver também que ela pode ser utilizada para organizar os dados de uma pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Quem já ouviu falar em pesquisa? E aí, segundos anos? Vocês já ouviram falar em pesquisa? No contexto familiar de vocês ou no âmbito escolar? Já ouviram falar? Você já participou de alguma pesquisa? No dia a dia de vocês ou até mesmo na escola? Por que fazemos uma pesquisa? Por que será que nós fazemos uma pesquisa? Para quê? Para conhecer, para descobrir, para coletar alguma informação? Vocês sabem quais são as etapas de uma pesquisa? As etapas de uma pesquisa são 4 etapas e agora nós iremos conhecer detalhadamente cada uma delas. Etapas de uma pesquisa. Primeira etapa, escolher um tema e criar uma pergunta. Isso mesmo, é importante que este tema faça sempre sentido para nós. Isso mesmo, por exemplo, uma cor, uma brincadeira, um esporte, um animal de estimação. Mediante este tema, a gente vai elaborar uma pergunta. Lembrando, pessoal, que essa pesquisa, ela não precisa necessariamente ser uma pesquisa muito elaborada, tá? Agora, escolher um entrevistador. Isso mesmo, quem é então o entrevistador? Aquele que irá realizar a pesquisa, ou seja, aquele que irá entrevistar as pessoas pelas quais irão participar aqui da pesquisa, tá? 3. Registrar as respostas dos entrevistados. Isso mesmo, registrar as respostas, ou seja, nós podemos registrar de diferentes maneiras, usando a tabela, usando uma lista ou até mesmo um gráfico, tá? Hoje nós iremos estudar especificamente a tabela, tá bom? Agora, 4. Análise dos dados da pesquisa. Isso mesmo, analisar os dados que você obteve a partir da pesquisa. Nós veremos detalhadamente ao longo da nossa aula. Pesquisando, isso mesmo, pesquisando. Pesquisa com a turma do 2º ano. Eu realizei com a minha turma, através do meio usado, o WhatsApp, e eu fiz para eles a seguinte pergunta. Veja bem, lembrando que o tema que eu escolhi foram frutas. Então, eu realizei a seguinte pergunta. Qual é a sua fruta preferida? Então, o entrevistador fui eu e eu entrevistei os meus alunos, tá? Agora, nós vamos observar os resultados da minha pesquisa, ou seja, as respostas dos meus alunos. Só que eu quero que vocês observem aqui que nós temos aqui essas respostas, porém, elas estão como? Desorganizadas. Mesmo que eu tenha usado a cor azul para representar os meninos e a cor rosa para representar as meninas, ainda está difícil de compreender o resultado da minha pesquisa. Consegue entender isso aí? Então, veja bem, analisando aqui, nós podemos perceber que a minha turma do 2º ano optaram por 4 frutas preferidas deles, que foram melancia, banana, uva e morango. Isso mesmo. Só que agora nós temos uma missão, que é o quê? Nós vamos pegar esses dados, essas respostas, e iremos organizar usando o instrumento que é a tabela. Por quê? Porque a tabela ela tem essa função, organizar os dados e as informações. Vamos fazer isso junto comigo? Então, vamos lá. Primeiro passo que nós devemos pensar ao construirmos uma tabela é o título. E o título, como a Pro falou anteriormente, ele informa o que será tratado no corpo daquela tabela. Se a pergunta foi frutas preferidas, qual será então o título? Frutas preferidas do 2º ano? Ah, isso mesmo. Então vamos lá, ó. Título, o título da minha tabela. Certo? Agora, nós devemos inserir na primeira coluna e na primeira linha os dados importantes em relação a essa pesquisa. Qual
será, então, a primeira informação que eu devo inserir aqui na minha primeira célula? É o quê? Qual foi o tema, então, da nossa pesquisa? Frutas, isso mesmo. Então, vamos lá inserir, então, a palavra frutas. Lembrando que os meus alunos optaram por 4 frutas diferentes e que nós devemos, então, inserir aqui na nossa tabela. Vamos lá, então? Eles escolheram, então, morango. Eles também escolheram melancia. Eles também escolheram uva. E eles também escolheram banana. Isso mesmo, foram as 4 frutas preferidas do segundo ano A. Isso mesmo. Agora, nós vamos aqui, então, para a nossa segunda coluna, a primeira célula. O que nós vamos colocar aqui, então, nesta primeira célula? Lembrando que tem as frutas preferidas dos meninos e das meninas, isso mesmo. Então, o que nós vamos colocar na nossa primeira célula? As frutas preferidas das meninas. E depois, a fruta preferida dos meninos. Isso mesmo. Agora, pessoal, nós faremos o quê? Nós vamos pegar essas respostas, essas informações que nós obtivemos através da pesquisa e vamos organizar na nossa tabela que nós acabamos de construir. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos saber, então, quantos morangos as meninas escolheram. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, 3 meninas optaram por quê? Por morango. Então, vamos lá, vamos registrar, ó. 3 meninas escolheram, então, morango. E agora, vamos saber quantos meninos também escolheram morango. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, 5 meninos escolheram morango. E agora? Qual será, então, a próxima fruta que nós vamos observar aqui? Será qual fruta? Isso mesmo, melancia. E agora, observando aqui, tem alguma menina que escolheu melancia, pessoal? Não, não tem nenhuma menina que optou por melancia. Se não tem nenhuma, a gente coloca como? A gente coloca o algarismo 0, né? Para representar que não houve nenhuma criança que optou, nenhuma menina que optou por melancia. Agora, nós vamos ver os meninos. Meninos. 1, 2, 3. Isso mesmo. Apenas quantos meninos escolheram melancia? 3 meninos. Então, vamos registrar aqui, então, ó. 3 meninos escolheram melancia. Agora, observando aqui, quantas meninas optaram por uva? Vamos contar? 1, 2. Isso mesmo, ó. 2 meninas optaram por uva. Vamos registrar, então? Vamos lá. 2 meninas. E agora? E os meninos? Quantos escolheram? 1, 2. Isso mesmo, apenas 2 meninos optaram por uva. 2 meninos. Agora, resta apenas a fruta banana. Vamos descobrir, então, quantas meninas optaram por banana. Vamos lá? 1. Apenas uma, pessoal. Isso mesmo. Apenas uma menina optou por banana. E agora? Restamos apenas contar em relação aos meninos. 1, 2, 3. Isso mesmo. 3 meninos escolheram, então, banana. Então, pessoal, aqui, então, nós fizemos a terceira etapa da nossa pesquisa, que é o quê? A organização dos dados de nossa pesquisa. Então, agora que nós preenchemos, organizamos os dados da nossa pesquisa, ainda está faltando algo
para a gente registrar aqui na nossa tabela, que é o que, pessoal? A fonte, isso mesmo, a fonte, ou seja, de onde essas informações foram extraídas, tá? Então, vamos colocar aqui, então, a fonte da nossa tabela, certo? Então, fonte, segundo o ano A, tá? Ou seja, foram eles que responderam à nossa pesquisa. Vamos continuar agora. Lembrando, pessoal, que a etapa 3 da pesquisa é a organização das informações e dos dados coletados, ou seja, esse passo a passo que nós acabamos de fazer aqui, tá bom? Agora nós vamos para a quarta etapa. Quarta etapa, análise dos dados da pesquisa, tá bom? Vamos fazer isso agora. Qual foi a fruta menos votada pelas meninas? Veja bem, a fruta menos votada. Então, ó, meninas, nós devemos analisar a coluna das meninas. Se a fruta menos votada significa que é aquela que teve o menor número de votos ou que não teve nenhum votos. Observando aqui, então, a coluna das meninas, qual que é a fruta que obteve o menor número de votos? Qual que é a fruta que obteve? Ó, aqui teve 2 votos, aqui 0 votos e aqui 3 votos. Obviamente, qual que é? O número 0. Qual que é a fruta, então? Melancia, pessoal. Isso mesmo, melancia. Agora, qual a fruta preferida dos meninos? Qual que é a fruta preferida dos meninos? Veja bem, vamos analisar, então, a coluna dos meninos. Se a fruta preferida, significa, então, que é aquela que obteve o maior número de votos. Isso mesmo. Observando aqui, então, ó, morango, 5 votos, melancia, 3 votos, uva, 2 votos e banana, 3 votos. Qual foi, então, a fruta que obteve o maior número de votos, pessoal? Aqui, onde temos o número 5, que é o número maior. Observando, então, na linha, qual que é essa fruta? Isso mesmo, o morango. Quantas crianças gostam de banana? Agora nós vamos observar aqui novamente. Quantas crianças gostam de banana? Olha aqui, ó, frutas, banana. Quantas crianças gostam de banana? Nós estamos falando de crianças. Se são crianças, são meninos e meninas. Isso mesmo. Se quer saber a quantidade de crianças que gostam de banana, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos somar, então, a quantidade de meninas com a quantidade de meninos. Isso mesmo. Então, ó, 3 mais 1, 4. Então, quantas crianças gostam de banana? 4 crianças. Isso mesmo. Agora, quem gosta mais de banana? Meninos ou meninas? Voltando aqui novamente, veja bem, meninas, a coluna das meninas, apenas uma gosta de banana. Coluna dos meninos, apenas 3. Mas e agora? Para a gente saber quem gosta mais, significa o quê? Que é aquele que obteve o maior número de votos. Foram os meninos ou foram as meninas? Quem é o número maior? 3. Então, portanto, quem mais gosta de banana? Os meninos. Isso mesmo. Os meninos. Qual a fruta mais votada? E aí, pessoal? Qual foi a fruta mais votada? Para isso, nós precisamos o quê? Saber quantos votos ao total cada fruta obteve. Então, veja bem, morango teve 3 votos e aqui 5 votos. Ou seja, 3 mais 5, 8 votos. Agora, melancia teve 0 mais 3, que é igual a quanto? Igual a 3. Uva, 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Banana, 1 mais 3. 1 mais 3, quanto? 4. E agora ficou mais fácil de entendermos. Veja bem, morango, 8 votos, melancia, 3, uva, 4 e banana, 4. Observando aqui, então, quem obteve o maior número de votos foi qual fruta, então, pessoal? Foi o morango, com 8 votos. Agora, quantas crianças a mais votaram em morango do que em uva?
Isso mesmo, a mais, quando tem essa perguntinha, a gente já entende que está fazendo uma comparação entre a quantidade de crianças que votaram em morango e a quantidade de crianças que votaram em uva. Se é uma comparação, é uma ideia de quê? De subtração. Então, vamos observar então, ó. 8 crianças escolheram morango e 4 crianças escolheram uva. 8 menos 4 é igual a quanto? Igual a 4 crianças. Concluindo, quantas crianças participaram da pesquisa? Isso mesmo, quantas crianças participaram da pesquisa? Vamos entender melhor. Lembrando que 8 crianças escolheram morango, 3 crianças escolheram melancia, 4 crianças escolheram uva e 4 preferiram banana. Ou seja, cada criança votou apenas uma vez em cada uma dessas frutas aí. Então, como que devemos fazer para descobrirmos a quantidade de crianças que participaram da pesquisa? Somando a quantidade de votos. Então, vamos lá? 8 mais 3 é igual a quanto? Igual a 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. Ou seja, 19 crianças participaram, então, da nossa pesquisa. Isso mesmo, pessoal. Agora nós temos um desafio. E o que significa isso? Significa que vocês irão observar esses dados, essas respostas que nós obtivemos através desta pesquisa. Qual a idade da turma do segundo ano A? Qual que é, então, a tarefa de vocês para essa aula? A tarefa de vocês é pegar essas informações aqui e organizá-las em uma tabela. Mas, eu vou usar uma tabela simples ou uma tabela de dupla entrada? Lembrando aí que nós temos aí 3 dados, isso mesmo. Nós temos as idades, porém nós temos as idades dos meninos e nós temos também a idade das meninas, isso mesmo. Então, lembrando que nós teremos que construir uma tabela de dupla entrada. Então, essa é, portanto, uma tarefa na qual vocês irão fazer e depois, obviamente, apresentar para a professora de vocês de classe. Segundos anos, este desafio estará disponível no site da prefeitura, no banco de atividades do segundo ano. Então, vocês irão acessar o site, lá estará disponível, então vocês podem imprimir e desenvolver, então, esta proposta, tá bom? A nossa aula, então, está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante da nossa aula. Então, até a próxima! Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Andréia e sou professora de artes. E hoje, no nosso Momento da Artes, eu vou contar uma história. Isso! E nessa história, você vai ouvir, você vai assistir e você vai desenhar também. Então, prepara aí, prepara o lápis, prepara a borracha e vai procurar uma folha e vamos desenhar. Isso! Esse desenho nós iremos fazer passo a passo. Então, o seu desenho tem que estar parecido com o meu. E essa história, pessoal, chama Um Passarinho Me Contou. Um passarinho me contou que ele estava voando lá no alto, bem alto. E ele olhou e avistou a margem de um rio. E a margem de um rio era assim. Olha, tinha uma curva, era como uma curva. E aí? Faça a sua curva aí do rio. E ele avistou também a outra margem do rio, que também era curva, assim. E as águas do rio estavam em movimento. E lá de cima, ele via o movimento das águas desta maneira. Olha lá, até parece um 3, né? E aí, você está conseguindo acompanhar? Muito bem.
O passarinho também me contou que lá do alto ele via que tinha uma cachoeira. E essa cachoeira, por ele estar lá em cima, ele via desta maneira, ó. Olha lá, era a maneira que o passarinho via de lá de cima. E aí, pessoal, o passarinho me contou que ele viu também um ponto. Olha lá, faça um ponto aí no seu desenho. E este ponto, ele ficou pensando, o que será esse ponto? Mas, quando ele olhou direitinho, haviam 2 pontos. Olha lá. E lá, pessoal, lá do alto, ele reparou que aquilo eram 2 palmeiras. Sim, por que ele descobriu? Porque ele viu refletindo no chão a sua sombra. E as 2 palmeiras eram do mesmo tamanho. Então, uma estava deste lado e a outra com o mesmo tamanho. Desenhou as palmeiras? Ah, mas como ele descobriu que era palmeira só olhando assim? É que refletia também os ramos dessa palmeira. E o passarinho me contou que ele viu 2 ramos em cada palmeira. E estava assim. Mas olhando bem, ele viu que tinha 3 ramos cada palmeira. E aí, desenharam a sombra das palmeiras? Pessoal, o passarinho me contou que lá perto havia uma fazenda. E nessa fazenda havia uma menininha chamada Ju. E a Ju nadava muito bem. E naquele dia estava muito quente. E aí a Ju falou para a mãe: mamãe, me leve até o rio, eu gostaria de dar um mergulho. E a mamãe disse: ah, vamos, Ju. E aí a mamãe pegou a mão da Ju e foram até o rio. Chegando lá, a mãe da Ju ficou bem na beira da margem. Olha lá, naquela parte de cima, o passarinho me contou que só via a sombrinha da mãe daquela maneira. Mas a Ju, pessoal, a Ju, ela foi no meio da margem, porque ela sabia que lá era raso e ela podia nadar. Vamos ver a Ju? Olha ela lá. Ah, mas está tão pequenininha, magrinha, mas era assim, bem lá no alto que o passarinho via. E aí a Ju ficou olhando e ela ergueu os bracinhos, porque ela falou: ah, e agora eu vou dar um mergulho? E olha a Ju erguendo os bracinhos. Desenharam o bracinho da Ju? Ah, mas pessoal, bem na hora que a Ju ia dar aquele mergulho, ela ouviu um barulho. Que barulho é esse? Nossa, ela ficou assustada com aquele barulho e ela saiu correndo, ela deu uma volta. Então veja a volta que a Ju vai dar. A Ju estava tão assustada que até esqueceu a mãe ali, ó, e correu. Ah, mas a mãe da Ju, que estava ali sentadinha, também ouviu o barulho. Só que ela observou e viu o que era. Ah, e logo ela chamou a Ju. Ju, vem aqui, vem ver o que é. E a Ju se aproximou da mãe. E aí, pessoal, vejam aqui, ó. Nesse exato momento que a mãe estava aqui na margem, ela deu a mãozinha para a Ju. Olha lá! E aí a mãe mostrou para a Ju. Veja, Ju, é só uma ave se coçando. As duas deram risada. E aí, pessoal, o passarinho me contou que lá de cima ele não identificou que pássaro que era. Ou que ave que era, né? Porque era grande. E aí, algumas pessoas
contam que poderia ser um flamingo. Assim, ó, rosinha, ali na beira do rio, se coçando. Outras pessoas acreditam que era uma galinha. Isso, uma galinha. Ali, porque a Ju morava na fazenda e havia muitos animais. Outras pessoas diziam, sim, era uma galinha, mas era uma galinha de Angola. Aquela que é pretinha, cheia de bolinhas, e olha lá, se coçando também. Mas, pessoal, o passarinho me contou que lá do alto, ele achava que a ave era colorida. Será que era um pavão? Ah, pessoal, que confusão! E aí, chegou o fim da nossa história. Vocês gostaram? Conseguiram desenhar? E agora é hora de colorir. Qual ave será a sua? Será que é um pato, um marreco? Então agora vá colorir e fotografe, registre e mande para sua professora. E chegamos agora no final do nosso momento de artes. Pessoal, um beijo e até mais. Tchau, pessoal! Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Sou a professora Daniela. Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vou contar com a ajuda, já vou agradecer antecipadamente, a professora Damares. Eu aqui novamente, né, Pro? Então é um prazer estar contigo. Vamos lá então, pessoal? Hoje nós temos aqui o conflito nos contos e ortografia. Algumas crianças têm entrado em contato com a professora para tirar uma dúvida a respeito de como pode ser feito o registro das aulas. Pessoal, vocês podem estar usando o caderno, tá? Para ir colocando aí, então, o conteúdo das aulas. E esse conteúdo vai estar ajudando vocês no momento da realização das atividades. E é muito bom fazer o registro, tá? Na próxima aula, a professora traz aí para vocês também uma forma de estar organizando o caderno, certinho? Vamos lá, então. Antes de começar, a gente sempre faz uma retomada. É muito importante essa retomada, não é? Na aula passada, nós fizemos o quê, então? Nós fizemos uma análise do conto A Princesa e o Sapo e iniciamos o estudo sobre a letra S, né? Nós trabalhamos com o conto de fadas da Princesa e o Sapo e fizemos o estudo da letra S. E o estudo da letra S, lógico que nós só iniciamos. A gente vai ver mais atividades ainda sobre essa letrinha, certinho? E hoje a gente já vai começar com a questão principal sobre os contos na aula de hoje. É o conflito. Vocês sabem o significado da palavra conflito? E aí, professora Damares, o que você acha que significa conflito? Uma briga, Pro? Uma briga? Será? Ai, toda vez que a gente pensa na palavra conflito, sempre vem na cabeça da gente uma briga. Não é? Não é? Briga, guerra, não é? Isso. Coisas não são muito boas, não é? Não é verdade? Mas, essa maravilhosa língua portuguesa, as palavras têm muitos significados. E elas precisam ser analisadas dentro de um contexto. E hoje a professora trouxe para vocês o significado da palavrinha conflito. E a professora buscou lá o Wikipédia. Eu sempre confundo na hora de falar, mas é o Wikipédia. A professora até procurou a pronúncia para ver se falava direitinho. Só que a professora trouxe de um dicionário literário, então é a parte literária de lá desse dicionário. Os dicionários podem ser temáticos e para a professora trazer o que significa conflito dentro do conto de fadas, a professora foi lá buscar no dicionário temático. Vamos acompanhar aqui com a professora então? Nas obras da narrativa literária, o conflito é o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos. Tradicionalmente, o conflito é um elemento literário importante da estrutura narrativa ou dramática, que cria desafios em uma história, adicionando incerteza se a meta será ou não realizada. Então, olha lá, você viu, professora Damares, o conflito aqui dentro do conto de fadas não significa que os personagens vão estar brigando, entrando em guerra, mas sim significa o problema que esse personagem vai ter que resolver, certo? Por isso que a professora trouxe aí específico para vocês
no dicionário literário. E agora, pessoal, a professora vai trazer um texto para vocês muito conhecido. O texto não, a professora vai trazer elementos do texto, hoje vai ser diferente. Para que vocês possam, então, chegar na questão do conflito, tá bom? É um texto muito conhecido, que vocês vão estar vendo agora, e tem lá no livro do Ler e Escrever, livro de textos dos alunos, aquele livro laranja, que eu sei que muita gente tem em casa, e muitas escolas acabaram até entregando para que vocês pudessem fazer as leituras. Vamos lá, professora Damaria, aqui Vamos em cima tem lá, umas fichas, professora, você vai escolher, para a gente tentar descobrir que conto que é esse de hoje. Quem é o protagonista da história? Ah, o que será que é protagonista, pessoal? Personagem principal, olha lá. Quem será que é, professora Damares? Posso? Pode. Olha lá pro Chapeuzinho Vermelho. Ah, então nós temos aqui, já sabemos, personagem principal, Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá, pode tirar outra fichinha, professora. Agora, pro, quem é o antagonista? Ah, e essa palavrinha não, antagonista. Olha lá. Olha pro, o lobo. Ah, já deu até uma ideia do que significa antagonista, né, pessoal? Isso mesmo. Né? Agora, quais outras personagens fazem parte do conto? Quem será, pessoal? Tirando a Chapeuzinho, olha lá. Mãe, vovó, lobo, caçador. Muito bem. Tem gente que esquece de colocar que é a mãe que faz parte também como personagem, né? Mas quem mandou a Chapeuzinho levar a cesta? A mãe, a gente não pode esquecer quando faz o levantamento das personagens do conto. Isso mesmo. Qual é a história? Qual é a história? Então, da Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho. O que aconteceu na história? Muito bem. Olha lá, pessoal. O que será que aconteceu na história? A Pro vai fazer a leitura. Obrigada, professora. Imagina, a Pro vai fazer a leitura para vocês do que aconteceu, porque hoje a professora não vai trazer a história inteira. Lembrando, não acabei de falar, tá lá no livro de texto Ler e Escrever, né? O livrinho laranja, tem duas versões. O que a professora escolheu hoje para fazer a análise é a versão dos irmãos Grimm, tá bom? E tem lá no livro, tem a versão do Charles Perrault. A versão do Charles Perrault foi a primeira, viu? Ela veio antes dos irmãos Grimm. Chapeuzinho Vermelho conta a história de uma menina que tinha esse nome porque sempre usava uma capa e chapéu vermelhos. Sua mãe, numa manhã, pede que ela leve uma cesta de doces à sua avó que estava doente. Ela avisa a filha sobre os riscos da floresta. No caminho, a menina encontra um lobo, os dois conversam e Chapeuzinho fala que precisa ir à casa de sua avó. O lobo, que era muito esperto, enganou Chapeuzinho e resolveu chegar à casa da avó primeiro. Fingiu ser a netinha, entrou no quarto e engoliu a vovó, coitadinha. Chapeuzinho chegou em seguida e entrou, mas logo desconfiou que aquela não era sua avó. O lobo saltou sobre Chapeuzinho e a devorou. Depois entrou em um sono profundo, mas um caçador que ali passava ouviu o ronco alto do lobo, saltou à janela, foi até o lobo que estava dormindo, abriu sua barriga e tirou Chapeuzinho e sua vovó de lá. Perceberam que a professora hoje trouxe o quê? Um resumo do enredo da história, tá bom? E nós vamos analisar então. Será, professora Damares, que nessa história, que vocês aí já conhecem e que a professora já leu aí o resumo dela, será que podemos identificar o conflito desse conto? Será que tem conflito nessa história? Ah, Pro, eu acredito que sim. Por que você acha que sim, professora Damares? Olha, eu apertando a professora Damares, pessoal. Não é? Pro, porque tem que desencadear aí as ações dos personagens. Guardaram aí que a professora Damares falou? Precisa ter o desencadeamento das ações da personagem. Nós descobrimos a personagem principal, Chapeuzinho Vermelho. Nós descobrimos o antagonista, o lobo. Então, vamos ver então o que vai acontecer para a gente descobrir qual é o conflito. Vamos lá? Primeira coisa, hoje a Pro vai dar uma dica para vocês. Primeiro nós vamos identificar quem é o vilão desse conto. Olha, nossa amiguinha vai falar aí. Fácil, é o lobo. Por que será que a professora trouxe, né? A partir do vilão da história,
Será que o vilão tem a ver com o conflito? Vamos ver, é uma dúvida que muita gente tem. Olha lá o que as crianças estão perguntando. Esse personagem tem algo a ver com o conflito do conto? E olha a carinha da menininha, olha lá. Ela faz uma pergunta para nós também. Será que ele está envolvido com o problema que Chapeuzinho precisa resolver? Para isso, a professora trouxe aqui para vocês a parte do conflito. Vamos ver? Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. Ô, vovozinha, que braços longos você tem? São para abraçá-la melhor, minha querida menina. Ô, vovozinha, que olhos grandes você tem? São para enxergar também no escuro, minha menina. Ô, vovozinha, que orelhas compridas você tem? São para ouvir tudo, queridinha. Ô, vovozinha, que boca enorme você tem? É para engolir você melhor. Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre Chapeuzinho. Aí eu pergunto para vocês, e eu vou perguntar à professora Damares de novo. Professora Damares, você achou que essa era parte do conflito dessa história? Ah, Pro, eu acho. Eu acho que sim. É? É. Você achou? Eu acho. Por que você achou que era? Eu acho que a parte da história é aquela que a Chapeuzinho começa a adentrar dentro da floresta. Muitas pessoas têm essa dúvida. Inclusive, estavam conversando com uma colega, ela falou, professora, o conflito não é a parte que a Chapeuzinho entra na floresta? Essa não é a parte do conflito. Não, Pro, eu errei então? Errou, professora Damares. Que pena. Essa não é a parte do conflito. O conflito é justamente o momento em que a Chapeuzinho entra na casa da vovó e ela percebe que tem algo estranho ali. Tanto que ela percebe que tem algo estranho que ela vai perguntando, nossa, que braços longos, nossa, que olhos tão grandes, que boca tão grande. Ela já desconfiou que aquela não era a vovó que estava ali deitada. A partir desse momento, ela tem um conflito, ela tem um problema para resolver. O que ela vai fazer? A vovó já não estava mais ali. E o problema maior ainda foi quando ela foi engolida pelo lobo. Aí ela tem um problemão, certo? Aí ela tem um problemão, pessoal. E esse problema, será que ela consegue resolver? Olha a dúvida das nossas coleguinhas aqui. Como será que o conflito foi resolvido? Será que a Chapeuzinho enfrentou tudo sozinha? Nesse conto que a professora trouxe hoje para vocês analisarem, a professora está dando uma dica de como vocês identificarem o conflito a partir do vilão, do antagonista da história, né? Então, nós descobrimos que é o lobo. O lobo é que gerou o conflito da história. Tá? Então, não foi o momento que a Chapeuzinho entrou na floresta, nem o momento em que a Chapeuzinho dispersou lá no caminho, o momento em que ela descobriu que a vovó não era a vovó e que aí ela estava perdida, que ela foi engolida pelo lobo. E será, então, que ela conseguiu resolver esse problema sozinho? Vamos ver mais um trecho da história. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu o barulho e pensou, olha só, como a velhinha ronca. Estará passando mal? Vou dar uma espiada. Abriu a porta, chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, que já matara muitas ovelhas e cordeirinhos. Afinal, você está aqui, velho malandro? Sua carreira terminou, já vai ver. Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar, mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou, aposto que esse danado comeu a vovó sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Se foi isso, talvez eu ainda possa salvá-la. Guardou a espingarda, pegou a tesoura e, bem devagar, bem de leve, começou a cortar a barriga do lobo ainda adormecido. Na primeira tesourada, apareceu um pedaço de pano vermelho. Na segunda, uma cabecinha loura. Na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou fora. O que temos aqui? O conflito foi resolvido com a ajuda do caçador. O caçador que ajudou a Chapeuzinho, que é a personagem principal, a sair da barriga do lobo então, certo? Nos contos de fada, o protagonista
pode receber a ajuda de uma fada, de um outro personagem ou de algum elemento mágico. Essa é uma das características também do conto de fadas, tá? Então, para identificar o conflito, hoje a professora trouxe aqui para vocês até um resumo nesse quadro para a gente ver o que nós conseguimos aprender. Personagem protagonista, Chapeuzinho Vermelho. Qual foi o conflito? E a coitada foi devorada pelo lobo. E como foi resolvido? O caçador a salvou. Então, às vezes, tem muita gente que tem dúvida na hora de identificar o conflito, né? Porque muitos contos de fada vai aparecer mais de um conflito. Se a gente lembrar da aula da semana passada, da princesa e o sapo. Qual foi o conflito? O conflito começou quando a princesa perdeu a bola de ouro no lago. E ela conseguiu ser resgatada pelo sapo. Esse foi o conflito gerador da história. Porque ela passou por mais um conflito. Ela não prometeu que ia levar o sapo para casa, tratar bem do sapo, cuidar do sapo direitinho, só que não cumpriu a promessa. O sapo chegou na porta do castelo. Aí ela teve outro problema para resolver. O que ela ia falar para o pai dela, que era um rei muito bom, honesto e queria que ela cumprisse, então, o pedido do sapo, né? Então, nós temos, muitas vezes, em vários contos, nós temos mais de um conflito. O que a gente tem que prestar atenção? No conflito que vai gerar a história, né? Naquele que vai desenvolver aí, ó, desencadear as ações, como a professora Damares falou, certo? Hoje a professora trouxe uma dica para identificar o conflito a partir da personagem antagonista, a partir do vilão da história, que muitas vezes é ele que vai causar o conflito. Certinho, pessoal? Muito bem. A gente vai para a nossa segunda parte da aula. E hoje a professora trouxe algumas questões de ortografia para serem retomadas. Lá no terceiro e quarto bloco, foram propostos para vocês para analisar o estudo da letra C e da letra Q. Como já faz um tempinho, quando a gente estuda ortografia, é sempre bom a gente retomar algumas informações. Então, não é assim, eu estou estudando ortografia, eu não vou passando pelas... vou passar então... hoje eu vou estudar a letra S, amanhã eu vou estudar a letra C, outra vez eu vou estudar a letra Q. Opa, aí vai dando uma confusão na cabeça da gente, a gente vai estudando por partes. Mas chega um momento que a gente precisa retomar o que foi aprendido, certo? Isso é muito importante. E hoje a gente vai retomar, então, a letra C e a letra Q. Sigam com a professora aqui, então, o relembrando, que é o que apareceu lá no terceiro e quarto banco. Para escrever palavras que tenham sílabas formadas pela letra C, devemos usar a letra C com A ou U para formar sílabas com som de Q, o K, né? Com som do K. K, cocu. Gente, essa letrinha aí, o K, então são poucas palavras na língua portuguesa que a gente encontra com K, tá? Mas a gente confunde por conta do som, que é muito próximo. A letra C com E, I, para formar sílabas com som de S, o C e o Si. A sexta do Chapeuzinho Vermelho, a sexta que o Chapeuzinho Vermelho levou, com C. E agora, a letra Q, seguida do U. Ai, tem criança que adora esquecer o U do Q, não é, professora Damares? Isso mesmo, prof. E acontece às vezes, quando a gente está aprendendo, acontece de a gente errar mesmo. Portanto, QU com as vogais E e I, que foi estudado, né? Lógico que essas foram as vogais que foram o foco do estudo no terceiro e quarto banco, junto com a letra Q, tá? Formam as sílabas Q e Ki, certo? A professora trouxe as regrinhas, retomando regrinhas, as dicas para a gente agora. A professora Damares vai me ajudar nesse quiz ortográfico, certo? Vamos lá então, tá preparado, professora Damares? Vamos lá, né, prof? Você viu as regrinhas, professora Damares? Vi todas. Guardou todas as regrinhas, professora Damares? Ai, prof, será? Vamos ver se você conseguiu Vamos guardar ver todas. se a gente consegue? Vamos lá. Como se chamam os roedores de cauda longa e peluda que se alimentam principalmente de nozes, frutas e sementes? Esquilos. Esquilos. E agora, professora Damares, você vai ter que escolher qual será a alternativa correta. Pro, pensando na pronúncia da palavra e neste animal, eu acho que é a primeira opção. Então vamos lá, vamos ver se você acertou. Olha o esquilinho que bonitinho. A professora Damares acertou. Primeiro, esquilos com QU, tá certo?
Mas às vezes tem criança que confunde, acaba colocando essilos. Acaba acontecendo mesmo, tá, pessoal? Principalmente quando a gente ainda está aprendendo a regra. Vamos para a próxima então, professora Damares? Vamos lá. Vamos lá. Fui à feira e comprei uma bela. Cheguei em casa e comecei a chorar com ela. Vamos ver como é que é a escrita dessa adivinha. E agora? E aí, professora Damares, quebola ou cebola? Pro, a primeira opção será? Não sei, você vai ter que escolher. Ah, Pro, eu Não acho... posso te dar dica, porque eu já dei as dicas da regrinha. Eu vou ficar com a primeira opção. Clica lá então, vamos ver. Vamos ver se a professora Damares acertou. Professora Damares. Nossa, Pro, errei. Vai ter que fazer retomar de novo. as regras. Vai ter que retomar as regras. Quebola, pessoal. Será que existe quebola? Então é a segunda opção, Pro. Cebola, né, pessoal? Cebola. Olha lá outra dúvida de novo, né? Embora o QU aí esteja acompanhado da vogal E, não é o som, né, de cebola. O som do C, que é parecido com o som do S, não é? Vamos lá na próxima então, professor? Vamos lá, mais uma. De leite é feito, muito bom e nutritivo. Seu nome rima com beijo. E agora? Pro, pensando nas regrinhas agora, eu acho que é a segunda opção. Vamos lá, clica mais uma vez que vai aparecer o queijinho. Gostosinho queijinho, vamos lá. Muito bem. Segundo, é o segundo alternativa ali, né? Queijo. Por que não pode ser a primeira? Porque como vocês devem ter visto, pessoal, o que não estava acompanhado do U, né? Então não vai formar o queijo, certo? Muito bem. Acabou, professora? Acabou, professora Damares, mas nem tudo acabou ainda não. Muita calma nessa hora. Nós vamos fazer uma retomada sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós aprendemos como identificar o conflito em contos de fada, lembrando que o conflito, hoje, no conto da Chapeuzinho Vermelho, a professora deu uma dica de como achar, a partir da personagem antagonista, certo? E nós também fizemos uma retomada sobre os diferentes sons da letra C e sobre o uso da letra Q. Esse quiz aí, pessoal, é facinho para fazer. Vocês podem até fazer com um cartãozinho em casa para brincar, mas lembre-se, antes do quiz, tem que voltar lá para a regra, para não ter, né, tantas dúvidas. Não fazer na como hora eu, né, Pro? Ou então a professora Damares, que errou a cebola com a quebola. Certinho, pessoal? Muito obrigada, professora Damares. Imagina, Pro, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, crianças.